Tema, nós vamos falar sobre gramática, livros e gramática, livros para aprender gramática enquanto arte liberal. O que então, nós precisamos ler? Ontem nós dizíamos que estudar artes liberais não é ler um livro chamado Artes Liberais ou ler um livro chamado O Trivium e outro que se chama O Quadrivium, sem desmerecer nenhum desses livros. Artes liberais é um currículo e dentro de um currículo nós temos que ler vários livros, no mínimo, ou estudar várias coisas, não é simplesmente ler ali alguns livros e ficar nisso. Os livros são só um meio para que nós estudemos e conheçamos as coisas. Mas a gramática, primeiramente, tratando desse nome, estudar gramática é estudar essa palavra, algo que está sob esta palavra grega, grammatike, certo? Que em latim nós dizemos literatura, ou traduzimos assim por literatura, é estudar essas duas coisas, aquilo que nós entendemos por gramática e aquilo que nós entendemos por literatura, certo? Aquilo que na escola nós temos lá na aula de gramática, na aula de português, sim. Aquilo que nós temos na aula de inglês, também. Aquilo que nós temos na aula de redação, outra coisa. Aquilo que nós temos na aula de literatura, é isso mesmo, é tudo isso junto. Porque uma coisa depende da outra. E por que não também, em parte, inclusive, estudar até um pouco de história. Por mais que a escrita da história esteja sempre, de acordo com a tradição, mais relacionada com a retórica, certo? Mas alguma coisa de história nós também estudamos em gramática, porque nós precisamos conhecer ali, mais ou menos, a história daqueles autores e a história dos povos que são retratados na literatura e tudo isso, Isso tudo ajuda bastante. Bom, mas nós temos sim que estudar gramática no sentido bastante estrito, no sentido que nós utilizamos hoje em dia, ou seja, aquele livro que mais parece um código de lei, certo? Como o Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Trânsito, sei lá o quê. É um monte de leis, certo? Que dão os parâmetros que devem ser seguidos para quem deseja se comunicar e alguém que queira escrever ou falar e que deseja ser entendido pelos outros, certo? Então, a gramática pertence, por exemplo, o fato de eu chamar isso aqui de papel e vocês saberem, Mesmo quando eu mostro assim e digo papel, mas eu guardo aqui e digo papel, todos vocês se remetem à mesma coisa. Ou mesmo se eu disser em qualquer outra língua, se eu disser carta em latino, é o harte em grego, ou se eu disser papia ou paper ou qualquer outra coisa, certo? É sempre a mesma realidade. Quem define qual é a arte, qual é o ramo do conhecimento que define que a palavra papel se refere à realidade do papel é a arte gramática. Primeira coisa é isso, certo? E ela determina que nós devemos usar as palavras certas para nomear coisas específicas. E não só coisas em si, coisas isoladas, mas também a relação de umas coisas com as outras quando nós formamos frases. E também não somente as coisas, mas também todas as nossas ideias, percepções, opiniões e tudo isso, certo? Nós precisamos de frases, parágrafos, textos inteiros, livros inteiros, tratados, enciclopédias e seja lá o que for. Para tudo isso nós precisamos saber escrever. E nós não inventamos a nossa própria linguagem. Nós normalmente usamos uma linguagem que já existia aí quando nós viemos ao mundo, certo? Nós simplesmente pegamos aquela linguagem e usamos essa linguagem que já existia aí. Nós podemos fazer alguma contribuição, talvez, não é o caso da maioria das pessoas, mas sim, nós podemos fazer contribuições para a nossa própria língua. E como nós estudamos isso? Há duas formas. Uma é conhecendo as regras, então nós pegamos ali a gramática e aí começa ali fonologia, e aí nós aprendemos sobre os sons da língua, depois nós temos a parte de morfologia, nós vamos ver as classes das palavras, certo? O que é um adjetivo, quais são os tipos de adjetivos que existem, os substantivos, os pronomes, os verbos e os advérbios e por aí afora, certo? E aí nós aprendemos o que cada uma dessas coisas é, para melhor nós podermos utilizá-los depois. Depois nós aprendemos a sintaxe, certo? Como as palavras devem ser dispostas dentro de um período, dentro de uma frase, de uma oração inteira.
Depois nós podemos aprender também dentro da gramática semântica, que trata do significado das coisas e por aí afora. Muito bem. Isso é uma forma de nós aprendermos e a outra é por simples assimilação de bons modelos, certo? Por imitação. Normalmente nós não aprendemos a nos comportar direito com as outras pessoas, certo? Lendo um tratado de ética ou de qualquer coisa. Nós simplesmente imitamos as pessoas desde pequenos. Nós imitamos os nossos pais, nossos tios e tal, as pessoas, os professores e aquelas pessoas que nos rodeiam e passamos a agir de uma forma bastante parecida com estas pessoas, né? Depois nós precisamos de outras coisas, nós precisamos de exemplos mais nobres e elevados que são dificílimos de serem achados assim na vida comum, e aí nós lemos as histórias de grandes homens, nós lemos biografias, nós assistimos filmes e tudo isso, né? E aí nós aprendemos a agir normalmente. Nós não lemos nenhum tratado de moral, certo? Explicando o porquê e o fundamento de todas as regras de conduta, mas nós acabamos por assimilar aquilo, certo? Né? Ou por simples explicações, não é? Desde casa nós recebemos essas explicações sobre como agir, e com a língua é a mesma coisa. Nós normalmente, se temos um bom costume de leitura e lemos bons livros, lemos escritores que escrevem bem, e refletimos sobre aquilo e procuramos imitá-los, né? Não adianta só ler e quando eu for escrever eu nunca me espelhar em nenhum autor, certo? Eu tenho que ter certa reverência e vontade e desejo de imitar aqueles autores. Eu acabo por escrever bem também, certo? Há muita gente que nunca pegou num livro de gramática, mas sabia escrever muito bem. Isso acontece muito frequentemente. Mas sim, não é? Nós podemos estudar gramática através de um livro chamado Gramática, ou nós podemos adquirir toda essa capacidade, toda essa ciência gramatical através da própria imitação, certo? Isso faz com que os livros de gramática da nossa língua, ou da língua portuguesa, sejam alguns aí que existem, certo? Então tem lá do Evanildo Bechara, tem o do Celso Cunha, tem o do Napoleão Mendes de Almeida, enfim, tantos esses outros gramáticos, desde lá da primeira gramática da língua portuguesa do João de Barros e tal, a história vai indo, né? Temos a gramática filosófica da língua portuguesa, temos tudo isso, ótimo, né? Devemos pegar alguma gramática. Qual é a melhor? Sei lá, né? Eu gosto do Napoleão Mendes de Almeida, mas o Celso Cunha não é ruim ali, porque ela é mais resumida e tudo isso, né? Nós temos aí o Evanildo Bechara, essas mais modernas também, tá tudo ali, certo? Em termos de concepções, às vezes varia um pouco a opinião de certos autores, não é? Eu gosto, por exemplo, do Matoso Câmara, também é muito bom, fala, não é uma gramática específica, mas são diversas, a obra dele é bastante ampla nesse sentido, tem diversos aspectos ali da língua, certas questões históricas e tal, filológicas e tudo isso que nos ajudam, sim, ao bom uso da língua e ao bom uso, e com o bom uso das palavras, certo? Agora, nada melhor do que realmente pegar muitos autores e tentar imitá-los, certo? Autores que nós consideremos bons e autores que são bons porque a tradição assim o diz, certo? E quem somos nós para batermos de frente com a tradição? Talvez nós não concordemos, talvez a nossa opinião seja algo diferente daquela da tradição, mas normalmente enfim, certo? Para dar um exemplo, certo? Eu, particularmente, acho agradável a leitura de José de Alencar. E ele não é tido como modelo de escrita, certo? E nem de alta literatura, né? Ele é assim como recanteado ali para uma literatura quase que de segunda classe, não é? Ele seria... há muita gente que diz que o José de Alencar nada mais é do que os escritores aí de novelas da Globo que nós temos hoje em dia, certo? Está para o século XIX, assim como as novelas da Globo estão para a geração aí de 20 anos atrás. Eu acho que agora muito pouca gente da nova geração assiste novelas e tal, né? Mas enfim, é a minha opinião que importa, certo? O fato de eu achar agradável, de eu gostar de José de Alencar, agora eu vou tentar defendê-lo. Não, eu não tenho argumento nenhum para defendê-lo,
certo? Eu simplesmente gosto. Mas eu não vou buscar imitá-lo, me esforçar por imitar o José de Alencar, sendo que não é esta a opinião de toda a tradição. Então, vou buscar imitar outros autores, vou buscar imitar o Machado de Assis, o Coelho Neto e esse pessoal todo, certo? Até mesmo o Guimarães Rosa, por que não, em certo sentido, ou o Graciliano Ramos e todo esse pessoal, não é? E assim eu vou desenvolver os meus conhecimentos gramaticais. Como eu imito? Simplesmente imitando. Pega, eu não sei por onde começar. Então assim, reescreve uma frase. Pega ali uma frase do Machado de Assis e reescreve aquela frase, certo? Agora tu muda alguma coisa ali dentro. Em vez de dizer que fulana foi à missa, eu vou dizer que ela foi à feira. Olha só, já mudaste, já não é mais a frase do Machado de Assis, certo? Em vez de dizer que fulana foi à missa, diz que fulana e Beltrana foram. Olha só, certo? Aí eu já preciso saber conjugar os verbos, viu? Como tu já sabes, alguma coisa de gramática. E assim por diante. E aí a coisa vai indo. No momento, quando tu tiveres que realmente expressar uma ideia por necessidade, aquilo vai estar internalizado e a frase já vai sair no estilo mais machadiano, ou seja, no estilo mais sagrado à tradição, e a coisa vai indo assim, certo? E se tu ficares lendo sempre gramática? Pode ser que funcione, né? Pode ser que funcione também, tu sempre te lembre das regras, mas isso vai depender muito aí da forma de estudos de cada um, não é? Agora, o que nós sabemos daí com certeza é que os grandes fundadores de línguas, como é no nosso caso o Camões, como é no italiano Dante, como é no inglês Shakespeare e tal, eles não inventaram as línguas já estavam ali, eles são considerados praticamente fundadores porque eles elevaram essa língua a níveis mais altos. E esse pessoal todo, eles não estudaram essas línguas, né? Camões não estudou português, nem Dante italiano, nem Shakespeare inglês, nem Cervantes espanhol, nem Lutero alemão, nem nada disso. O que esse pessoal estudou foi latim. E essa tem sido, sim, a tradição de estudo da gramática no Ocidente desde sempre, estudar latim, certo? Quando eu digo assim, o que é gramática? Gramática é saber escrever como os romanos. Qualquer romano? Não. Os romanos são Cícero, Virgílio, Horácio, Ovídio, Lucano e tal. Né? Então, saber escrever como esse pessoal, saber ler, entender e imitá-los é sempre o que faz a arte gramática. É aí que está o conhecimento da gramática, certo? Mas não é saber um monte de regra? Não, é saber escrever como Virgílio e tudo isso. Mas eu não quero saber latim, eu quero simplesmente escrever como Camões. Bem, foi isso que Camões fez, certo? Camões ele quis escrever como Virgílio, por mais que ele tenha escrito em português, ele foi lá e escreveu como Virgílio, acabou por imitar Virgílio, e aí saiu os Lusíadas, não é? Isso foi isso que Shakespeare fez, ele queria ali escrever como Plauto e Terêncio, e acabou saindo, e os trágicos gregos e Sêneca, não é? E acabou saindo Shakespeare, certo? O Lutero queria escrever como o São Jerônimo e acabou saindo a Bíblia de Lutero. E assim é a vida, né? Assim é o conhecimento linguístico, ele parte disso, ele parte da imitação dos bons modelos, não só linguístico, mas na verdade todo o resto, certo? Então, assim, como estudar gramática? Bem, é isso, né? É ter acesso à grande literatura e, por imitação, chegar a uma excelência, certo? A partir desses grandes modelos. Eu não posso inovar? Pode, claro, com certeza. Pode criar uma coisa que não... Eu posso criar neologismos? Por que não, certo? Dentro do bom senso, por que não? Eu não posso usar uma sintaxe um pouquinho diferente aqui e tal, para dar uma sonoridade diferente? Sim, mas para isso eu tenho que ter bastante consciência do que é a sonoridade da língua, tenho que conhecer diversos autores, certo? Mas eu não quero escrever nada, eu só quero conseguir ler bem. Sim, isso também é gramática, né? Qualquer pessoa que escreva bem, ela primeiro é um bom leitor. Nunca existiu alguém que, ele escreve bem, mas quando ele lê um texto ele não entende nada. Não, é impossível isso, né? Há muita gente que consegue ler bem e não chega a conseguir escrever bem, mas o contrário é impossível. Né? A leitura precede a escrita, sempre. Não há dúvida disso, né? Quando nós ensinamos lá uma criança as letras, a gente
mostra ali o A, e a primeira coisa que a criança faz é conseguir ler aquela letra e não entender, senão tu estás ensinando desenho e não a leitura, certo? Ela conseguir escrever o A, ela primeiro tem que conseguir ler o A. E assim é com toda a gramática, não somente aí a alfabetização, não é? E há muita gente que vem assim, mas eu acho que eu sou analfabeto funcional. O que fazer, certo? Essa é uma questão que vem, assim, com bastante frequência, certo? Eu acho que sou analfabeto funcional. Ou há pessoas que realmente afirmam, eu sou analfabeto funcional e não sei o que fazer, por onde começar a melhorar isto, certo? Olha, talvez realmente sejas, né, analfabeto funcional. E aí, o que dá para fazer? Primeiro, tu tens de ler. Então eu tenho que ler os clássicos? Talvez não. Talvez tu tenhas que começar aos poucos, certo? Pega ler uma coisa um pouco mais fácil, certo? Uma literatura mais assim infanto-juvenil e tudo isso, né? E o analfabetismo funcional consiste em não entender aquilo que está escrito, certo? É mais uma questão interna de cognição, de conseguir juntar uma coisa com a outra, uma capacidade digamos, imaginação, do que uma questão de, digamos, técnica ali de leitura mesmo, certo? Então a pessoa tem, às vezes, uma dificuldade de memória, ela tem uma dificuldade de imaginação maior, e aí, por isso, é considerada analfabeto funcional. A pessoa chegou no fim do parágrafo e já esqueceu o que havia começado no início, né? Se tu percebes que esse é o teu problema, bom, então começa a fazer uma leitura. Lê uma frase, para e repete aquela frase para ti mesmo, certo? Ou em voz alta, ou sei lá como, certo? Ou diz aquela mesma coisa em outras palavras. Depois lê um parágrafo inteiro e faz a mesma coisa, certo? Depois tu já conseguires. Depois lê um capítulo inteiro e faz a mesma coisa, certo? Tentas repetir, tentas ensinar. Se tu tens que explicar aquilo para alguém, aquilo que tu leste. Né? Isso aí pode começar a ser feito desde a primeira infância, quando tu lê uma história para uma criança, né? Não adianta ler, tem que perguntar depois o que ela acabou de ouvir para que ela consiga repetir tudo aquilo, e aí sim vai dar tudo certo, certo? Então é mais ou menos por aí, não é? Agora, para esse pessoal, né, que se considera analfabeto funcional, digamos assim, eu acho que a melhor coisa é estudar uma língua estrangeira. Qual? Principalmente o latim, certo? Mas latim não é estrangeiro, porque estrangeiro é uma língua de outro país e latim não é de país nenhum. Não, mas tu estudas latim como se fosse uma língua estrangeira, como se fosse qualquer língua, certo? Então, se tu estudares latim, tu vai ter que começar ali bem do inicinho, palavra por palavra, como se estivesse sendo alfabetizado de novo. E não vai te sentir humilhado, assim, por ter que fazer isso com a tua própria língua materna. E aos poucos, não é? Tu vai tendo frases mais complexas, vai percebendo na marra, tu tens que estudar sintaxe, morfologia e tudo isso, senão tu não vais para frente. E aí, assim, melhorando, né? Já adquirindo um conhecimento que é de suma importância, que é de altíssimo valor, como é o aprendizado da língua latina, tu com certeza vais melhorar a tua leitura em português, certo? E também a escrita, vais melhorar o estilo, certo? Porque tu vais te obrigar a fazer certas reflexões que só o estudo de uma língua estrangeira vai te proporcionar. Há pessoas monoglotas que foram grandes homens de letras e tal, e de ciência e tudo isso. Mas muito poucos, certo? A gente não pensa em qualquer grande escritor, filósofo, seja lá o que for, que falava uma língua só. É muito pouca gente, certo? Pouquíssima gente. Normalmente a cultura está assim atrelada ao conhecimento de outras línguas, porque só assim eu tenho condições de ter um objeto para comparar a minha própria língua e faz com que eu me reflita mais sobre a minha própria língua e tal, e assim a coisa se desenvolva, né? Uma pergunta aqui do Fernando. Figuras de linguagem são assunto da gramática ou da retórica? Mais da retórica, certo? Mais da retórica,
elas aparecem nas gramáticas de hoje em dia, mas há diversos assuntos da retórica que aparecem na gramática de hoje em dia, mas isso não impede, certo? Porque é um assunto da retórica que eu estude concomitantemente com a gramática. Eu posso sim estudar mais de uma disciplina, não é? Tendo uma coisa a ver com a outra e tal. Não é impossível para nenhum ser humano estudar duas disciplinas ou mais simultaneamente. Talvez 20 seja demais, mas estudar, pego ali alguns temas da retórica, pego alguns temas da gramática, certo? Vou estudando idiomas ao mesmo tempo que eu estou lendo literatura e tal. Então o sujeito está ali estudando latim, lendo Virgílio, mesmo que for em tradução, certo? Mas também está estudando história de Roma. E aí depois, quando ele avança no estudo do latim, ele já consegue ler Virgílio no original e ler Júlio César e Tito Livio também no original, estudando história e tal. Certo? E aí depois ele lê Cícero, um tratado de retórica e tal. Mais ou menos tudo muito junto, certo? As artes, elas são sim semelhantes umas às outras e nada impede que eu avance um pouco mais, depois volte e tudo isso, né? Então, resumindo, estudar gramática é estudar línguas estrangeiras, é estudar literatura, é estudar escrita, certo? E o principal é justamente a imitação de grandes modelos, de grandes autores e tal, que podem, que são melhores do que nós, não é? E essa humildade que é tão necessária para todos os estudantes, não é? Como diz Hugo de São Vítor, é a principal virtude do estudante, ela tem de ser exercida a cada nova linha, a cada novo parágrafo que eu leio de qualquer texto que eu esteja encarando, não é? E com o estudo da gramática a gente aprende essa humildade na marra por esse e muitos outros motivos.